Canetas emagrecedoras, elas são um milagre ou realmente a ciência já consegue explicar tudo o que ela está fazendo no seu sistema? Ela mexe com o seu cérebro, com o seu intestino? O que ela está fazendo ali dentro? Aqui você vai ver tudo de mais atualizado que a ciência diz sobre as canetas emagrecedoras. Tanto o Mounjaro como o Ozempic, tudo que tem aí no mercado que está dizendo que te emagrece. Olá, meu nome é Auriane Nascimento, sou nutricionista, fundadora da Nutrição a Mais. E aqui a gente une ciência, mais praticidade para o seu dia a dia, para ter mais vida, mais você, principalmente depois dos 40 anos, que é quando o seu organismo começa a ter uma mudança, né? E a gente começa, infelizmente, a aparecer aquelas comorbidades que são consequência dos seus anos mais novos, que é a pré-diabetes, a pressão alta, uma esteatose ali, hepática, né? Um pouquinho. É o vídeo mais completo que você vai encontrar sobre as canetas emagrecedoras. Aqui a gente vai dizer o como, porquê, onde, quando e como é que acontece esse apoio. O que realmente são as canetas emagrecedoras? Se você já viu um pouquinho dos vídeos, você consegue ver que é um hormônio que já é produzido no seu organismo, então é uma suplementação que eles estão fazendo do GLP-1. Então é uma imitação do GLP-1 que tem no nosso organismo e você está colocando um pouquinho mais. E o que ele realmente aumenta ou diminui dentro do seu organismo? Fiz aqui algumas anotações, né? Porque ele trabalha ali em vários órgãos e em vários ciclos, vamos dizer assim. Ele diminui dentro do seu cérebro, né? Assim, no seu cérebro, sua fome e sua sede. No seu estômago, ele diminui os movimentos e a secreção. Então, isso está principalmente relacionado ao tempo que ele vai ficar ali armazenado no seu estômago. Então, se ele está dando menos enzimas que quebram aquele bolo alimentar, ele vai ficar mais tempo. Se está tendo menos movimento, ele vai ficar mais tempo, te trazendo também mais essa saciedade, né? Em relação à sua imunidade, ela diminui os processos inflamatórios, isso principalmente relacionado ao seu fígado. Por quê? Porque no seu fígado ele produz a glicose, né? Ele, quando a gente tá em alguns sistemas tipo de fome, ou então alguns problemas ali com a insulina e tudo, ele produz essa glicose normalmente. Então já tem uma diminuição. Ele faz mais captação de LDL e consegue também excretar mais esse LDL, então diminuindo inclusive a esteatose, que é um dos indicações que nós temos para o uso das canetas, que é quando você tem uma inflamação no seu fígado, tá causando esteatose, você já fez de tudo e sempre retorna. Então, mas a dosagem é um pouco diferente para esses casos, né? Ali no pâncreas, ele vai agir diminuindo principalmente o glucagon. E o que é o glucagon? Ele também é um hormônio, o hormônio da fome. Então, você vai sentir menos fome, que é o que é trabalhado entre o seu cérebro e o seu pâncreas e o seu intestino. Então, é realmente um ciclo. A gente aqui está separando por órgãos, mas a gente sabe que todos eles estão trabalhando ao mesmo tempo e tudo junto ali com vários ciclos menorzinhos da bioquímica que quem aí está no mundo da saúde consegue lembrar um pouquinho. Bom, e o que ela aumenta? Vamos continuar com o pâncreas? Ela aumenta a insulina. E o que a insulina faz? Ela é um indicativo de satisfação. Então, se a sua insulina ela tá com algum tipo de problema, que é no caso, por exemplo, da diabetes, que ela tá com ou tem menos insulina, ou ela não tá captando bem, ou ela não tá com o funcionamento ideal dela, então ele faz esse aumento da insulina para que consiga realmente fazer a captação da glicose na sua corrente sanguínea. E isso é o importante dentro dessas pessoas que têm um indicativo para utilizar sendo diabéticos. E no seu intestino já tem um crescimento celular. O que isso quer dizer? Que, óbvio, suas células estão crescendo. Então, se as suas células elas estão um pouco mais desgastadas, estão um pouco mais idosas, estão com algum problema ali de captação de nutrientes, assim, no geral, para formar os ciclos, ele está fazendo ter um crescimento às vezes um pouco mais saudável. Para fazer realmente uma mudança no seu organismo, o que é muito importante nesse período que você está vivendo, que é um tratamento, não é realmente só uma coisa que você vai parar de usar e não vai ter nenhum efeito pós. Vai ter efeito pós positivos, porque ele está fazendo uma mudança também, inclusive das suas células, né? Uma reorganização de todo o seu sistema.
Bom, e o que ela está fazendo com seu tecido adiposo, que é a sua gordurinha? Bom, ele realmente está fazendo a lipólise, porque se você está sentindo menos fome, se você está captando mais glicose e precisa ser retirada a sua energia de algum lugar, e de onde ela vai tirar? Da sua gordura. E é aí que é a lipólise, que ela quebra aquela gordura e transforma em glicose e aí faz a captação pela insulina e todo esse sistema vai girando até realmente você ter um emagrecimento e por vezes muito rápido. Mas a gente também tem outras formas de fazer produção de glicose, que é a muscular. Ele tem uma reserva ali de glicose, né? Então faz essa quebra também. E aí que tá o perigo, que estão vindo os estudos dizendo que provavelmente muitas pessoas terão algum efeito muito ruim, que é a sarcopenia. Porque quando você está fazendo esse tratamento, você precisa ver a qualidade do seu músculo e a quantidade, que é com a biopedância ou então com a adipometria, que você consegue realmente fazer um cálculo para ver se esse percentual tá bom. Que é aí que nasce, por exemplo, o perfil de falso magro, que é quando você tem realmente uma estrutura estética magra, né? E tem dados, por exemplo, IMC, dados de circunferência, todos bons, mas quando você vai analisar a sua composição corporal, você tem muito mais gordura do que músculo. Então, ao longo da sua vida que você vai perder o músculo e você tem a utilização dele assim para você se locomover, para você, infelizmente, utilização também de proteína para um momento ali de doença, se você ficar acamado, né? Então, a longo prazo isso não é bom. Então, o ideal é que você realmente faça maior consumo, às vezes, de proteína durante esse período, quando as poucas vezes que você sentir fome. Bom, e quais são as canetas que a gente tem no mercado? Bom, depende do mercado, né? A Anvisa aprovou alguns e ela traz pra gente os componentes que eles são da caneta, né? Principalmente que agora, como saiu ali do Ozempic e outras marcas podem produzir, o que a gente tem no mercado principalmente é a semaglutida, que ela tá no Ozempic e no Wegovy, e a Rybelsus. A Rybelsus é a única que ainda é oral. Ainda não. É que é um bom para quem não gosta de ficar fazendo aqueles furinhos, né? Então, realmente, a gente tem aí a Rybelsus. E a semaglutida, né? Esse componente dentro dessas duas canetas, né? A Ozempic, é o Wegovy, e o oral, que é o Rybelsus, ela tem uma perca de peso de até 18% ao ano. Então, se você tem 100 quilos, você já perdeu 18, você pode perder até 18 quilos só com o uso da caneta, né? O que isso quer dizer? Que você fica ali com seus 82 quilos. E aí a gente sabe que consegue continuar o processo benéfico dessa caneta com acompanhamento nutricional. E o Mounjaro, ele vem com o quê? Ele vem com a tirzepatide e também com outro hormônio que faz parte ali do seu componente. E aí, por conta dessa junção do GLP-1 e desse outro hormônio, ela tem uma perca maior de peso por ano, que é até 25% por ano. Então, você perde em torno de 25 quilos por ano se você tiver 100 quilos. E isso realmente é algo revolucionário, assim, por ser um processo tão rápido e tão benéfico para todo o seu organismo, se bem cuidado, né? Mas quais são como é que acontece essa aplicação? Essa aplicação ela é semanal. Normalmente inicia com uma dose um pouco mais baixa para você ter menos efeitos colaterais e ela pode ser aplicada assim qualquer período do seu dia, pós alimentação, durante, depois. Mas claro que o seu médico que deve indicar qual o melhor período, porque também tem umas reações de acordo com a medicação que você pode estar utilizando ou que você já utilizou ou com as suas comorbidades. Isso realmente é um tratamento que deve ser acompanhado por um médico. Então, a aplicação ela pode ser tanto no seu abdômen, como coxa, como braço. E por que esses 3 pontos? Porque ela é subcutânea e aqui são os pontos que provavelmente vai ter ficar menos dolorido, né? E a gente também pode ficar alternando entre um ponto e outro,
Porque se é semanal e aquele produto pode ficar um pouco ainda, vamos dizer que acumulado naquela área, se você for fazer a próxima aplicação, pode estar dolorido, né? Então, realmente vamos fazer essa alternância de local durante o seu período de tratamento que o seu médico indicou. E os efeitos colaterais? Os efeitos colaterais, eles estão muito envolvidos realmente com a digestão. Então, a náusea, porque seu estômago vai estar cheio, a azia, talvez uma diarreia, uma constipação, porque vai estar tendo uma mudança ali, né, de como realmente está sendo tratado o seu bolo alimentar. E uma fadiga. A fadiga realmente que é um pouquinho da falta de energia, já que a gente não está se alimentando tanto e o seu organismo está lutando muito para produzir aquela glicose da sua gordura ou, infelizmente, do seu músculo. Então, o que como nutricionista poderia ser feito, pode ser feito, né, para diminuir esses efeitos colaterais e que o seu pós também, né, quando você parar com esse tratamento, não parar, né? Quando realmente acabar o tratamento, você se alimentar com mais proteína, mais fibra e focar bastante na hidratação. Porque quando a gente pensa que a sua gordura vai sair, ela não vai sair só pelo seu xixi. Ela vai sair pela sua respiração, ela vai sair pelo seu suor, ela vai sair de diversas formas, porque a gordura, ela não o ciclo, né, de perca de gordura, ele não é só uma coisa, ele envolve inúmeros fatores e inclusive às vezes alguns sais, o líquido e isso que é o importante de você entender. Que você precisa também cuidar do seu organismo para que consiga retirar também. Então, se você não vai se hidratar bem, aí já fica mais difícil, o seu organismo fica lutando mais ainda para saber como é que vai retirar aquilo e trazer alguma sobrecarga aí que provavelmente alguns estudos vão conseguir trazer para ver se realmente traz uma sobrecarga renal ou hepática com essa suplementação do GLP-1. E se realmente, infelizmente, se o GLP-1 ele sendo assim suplementado, se após o tratamento diminui a sua produção natural do GLP-1, né? Se realmente vai continuar com a carga normal, maior ou menor. Isso a gente precisa fazer um estudo. E já surgiram os estudos assim de efeito colateral pós-tratamento que 85% das pessoas que fazem o tratamento com as canetas emagrecedoras, elas ganham peso novamente. Felizmente não é o peso todo, mas é ali em torno de 25%. Então, se você perdeu vamos dizer 10 quilos, você ganha de novo pelo menos ali 2,5 kg. Isso é pelo menos. Então, realmente, tem que ser uma mudança de hábitos, uma mudança de estratégia alimentar, uma mudança dentro da sua rotina, para que esses efeitos positivos que você teve durante o tratamento, ele se perdure, né? Fique realmente ali no seu organismo e ele entenda que é um novo fluxo e não só um momento, porque infelizmente o seu cérebro, ele vai lembrar que você teve aquele peso e ele vai se conformar com aquele peso, ele não vai se conformar com o peso atual, sabe? Isso a gente pode ver agora como está recente o uso das pessoas, vamos dizer que aumentou mais ali no ano passado para agora, a gente não está vendo tantas pessoas com ganho de peso como acontece com a bariátrica. Que a bariátrica, que a gente já conhece há muito mais tempo, a gente já vê pessoas, a gente já conhece pessoas assim, eu acho que todo mundo, a maioria das pessoas conhece pessoas que fez a cirurgia bariátrica e depois teve um ganho de peso e às vezes até mais do que tinha antes. Então, a gente vai conseguir ver isso apenas com o tempo. Eu vi uma história da minha paciente que eu fiquei feliz que ela fez o tratamento com o médico, acompanhamento, fez o uso da caneta e ela perdeu 16 quilos e teve pouquíssimos efeitos colaterais e manteve a sua perca de 16 quilos, inclusive aumento da sua massa muscular com o meu acompanhamento nutricional.